Boa noite, bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No programa de hoje teremos um debate sobre as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem provocado muitas polêmicas, além das declarações de integrantes da Corte que surpreendem, seja pelo tom ou pelo conteúdo. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. A bancada de debatedores é formada por Eliana Calmon, advogada ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Arantes, cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. José Carlos Dias, advogado, ex-ministro da Justiça. Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo, e Heleno Taveira Torres, professor de Direito Financeiro da USP. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Retomaremos os debates com os pré-candidatos à presidência nos dias 23 de julho, com o pré-candidato pelo PSDB, Geraldo Alckmin, e no dia 30 de julho com o Jair Bolsonaro, do PSL, que nos confirmou hoje a presença. Depois de amanhã, quarta, teremos um Roda Viva Extra para receber o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. Já convidamos e reforçamos aqui o convite aos outros três pré-candidatos ao governo de São Paulo, mais bem posicionados nas pesquisas de opinião. Na nossa bancada de entrevistadores, continuaremos a respeitar a pluralidade e a diversidade, com os jornalistas dos principais órgãos de informação do país e personalidades representativas de diferentes opiniões, sem discriminação de gênero, raça ou ideologia. Acreditamos que favorecer o debate é a melhor forma para uma rede pública de TV contribuir para a decisão dos eleitores e a democracia. Vamos passar então ao nosso debate de hoje. Parece que a polarização política do país não é só política, também passou para o terreno da justiça, não é? Então, nós estamos vendo agora um grande debate entre punitivistas e garantistas, aqueles que defendem que o preso deve ter o direito de esperar até a última instância para ser preso ou o réu, na verdade, ou então ser preso na segunda instância. Estamos vendo também decisões de soltar presos da Lava Jato, como o Zé Dirceu, que provocou uma celeuma até sobre o comportamento da primeira e a segunda turma do STF. Uns dizem que uma turma solta mais do que a outra. Então, eu queria, nessa nossa primeira rodada do debate, que cada um se posicionasse sobre esses assuntos mais polêmicos. E, enfim, eu vou contar o tempo de cada um para que todos possam falar, tá bom? A gente começa pelas damas, doutora Eliana Calmon, por favor. Muito boa noite, Ricardo Lessa. Muito boa noite a todos os nossos telespectadores. Sobre o tema, eu entendo que muito, embora hajam as opiniões divergentes, o que nos causa espécie é que um tribunal que tem a função de interpretar a Constituição, decida um dia de uma forma, outro dia de outra forma. Quer dizer, não é uma adversidade quanto ao conteúdo jurídico, mas é a falta de coerência. Isso é que nos causa muita estranheza. Porque em um tribunal como o Supremo Tribunal Federal, não é possível que haja tanta diversidade de uma turma para outra. Porque no colegiado, o que vale é exatamente o conteúdo, o todo. Não é possível que cada um diga o que queira. É preciso que seja observada a jurisprudência da Corte depois de haver uma ampla discussão. E parece que isso já houve algumas vezes e isto vai mudando com o caminhar do tempo. E também, para não dizer de outra forma, das pessoas também. Essa falta de coerência nas decisões judiciais é que causa justamente esse mal-estar para a população que não entende e também para o próprio judiciário. Porque
uma corte como o Supremo e como o Superior Tribunal de Justiça, nós examinamos as teses jurídicas e quem for vencido tem de se quebrar e seguir a jurisprudência da corte. Desta forma, a questão do foro especial especial para algumas autoridades faz com que nós tenhamos diferentes informações por intermédio dos seus ministros. Esta posição do Supremo Tribunal Federal tem levado a haver um desgaste do colegiado. Mas se acentua a discussão, que foi uma discussão aberta quando houve a Constituição de 88. O Supremo Tribunal Federal ser uma corte constitucional, para dizer do direito constitucionalmente em controle concentrado, ficando o controle difuso para outro tribunal. Desta forma, nós estamos caminhando para verificar que é impossível, em uma corte única, nós colocarmos 11 julgadores para terem a hegemonia de toda a jurisprudência do tribunal, seja ela em controle difuso, seja ela em controle concentrado. Quero explicar para dizer o seguinte: em controle concentrado são as ações diretas de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, etc. E o controle difuso é o caso a caso nos recursos extraordinários. Então, diante desta divergência, nós estamos caminhando a passos largos para termos a ideia de que o Supremo Tribunal Federal tem sim de se transformar em uma corte constitucional para melhorar a qualidade das suas decisões e evitar essas divergências que terminam sendo tão deletérias para o Poder Judiciário. Obrigado, doutora Eliana. Por favor, doutor Marcos. Bom, boa noite a todos. Ricardo, primeiro que é o papel do Supremo, como disse a ministra Eliana Calmon. O Supremo é a trincheira de defesa das garantias fundamentais. O papel dele é a defesa da Constituição. E, nesse caso, nós temos uma disposição constitucional muito clara que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Portanto, nos termos da Constituição, parece claro que o Estado só tem o poder de punir depois que ele próprio Estado defina aquele sujeito como efetivamente como culpado. Se há uma demora, se há um reclamo de impunidade levado pela morosidade da justiça, então é preciso discutir por que a justiça é morosa no Brasil. E aí uma série de aspectos, uma série de questões da estrutura do Poder Judiciário, da competência do Supremo, se o Supremo deveria ou não deveria receber basicamente todos os casos criminais pessoais, quando há envolvimento de algum direito constitucional, mas enquanto essa discussão não existe, até existiu já, por proposta até do próprio Supremo, do ministro Peluso, que propôs exatamente isso, que o recurso extraordinário, o recurso especial, aquele que leva à Suprema Corte ou ao Superior Tribunal de Justiça, não tivesse o condão de deixar suspensa a eficácia da decisão na segunda instância. Essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, não foi aceita pelo Congresso, está lá sendo discutida. Então, nos termos da Constituição atual, me parece muito claro que só pode haver condenação ou efeito da condenação depois do réu ser efetivamente considerado culpado. A possibilidade de prisão antecipada existe, até antes do processo, prisão em flagrante, prisão temporária, prisão provisória, definições legais, onde se permite que, por uma situação definida em lei, quando o interesse público sobrepõe ao interesse privado da manutenção da liberdade, a própria lei autoriza a prisão antecipada. O que acontece nesse caso é que não é uma prisão antecipada para efeito de dar segurança ao processo ou segurança pública. É uma prisão antecipada para iniciar uma pena que sequer ainda foi definida. Rogério, por favor.
Bem, de fato nós temos que discutir o modo como o Supremo Tribunal Federal está tomando decisões acerca principalmente da Operação Lava Jato. E as últimas decisões tomadas na semana passada surpreenderam em grande medida, não é, pelo fato de, na segunda turma, algumas questões terem sido objeto de revisão por parte dos ministros, não é? E decisões que, inclusive, levaram à soltura de presos, dentre outras. Eu acho que precisamos ter cautela em relação à maneira como recebemos essas primeiras ou essas decisões do Supremo Tribunal Federal, porque não é a primeira vez que o STF cumpre esse papel, não é? Se nós recordarmos a sua atuação em operações anteriores à Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal foi responsável, por exemplo, por regular a prática das escutas telefônicas no início, né, das grandes operações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Foi também o Supremo Tribunal Federal que regulou o uso de algemas, aí secundado pelo Conselho Nacional de Justiça, que também teve um papel importante naquele momento. Então, é de fato tarefa da Suprema Corte Brasileira colocar esses novos institutos que estão sendo utilizados por essas operações de combate à corrupção, e a Lava Jato é a mais destacada delas, não é? É natural que mais cedo ou mais tarde essas questões cheguem ao tribunal e o tribunal saiba colocá-las no chão, não é? Para usar uma metáfora futebolística em tempo de Copa, não é? E dar à sociedade brasileira uma interpretação coerente sobre como esses institutos devem ser utilizados, né? A delação premiada, a prisão preventiva, a condução coercitiva e tudo mais. Se, de um lado, essas decisões preocupam com relação aos destinos da Lava Jato, eu gostaria de destacar que a Lava Jato continua produzindo números extraordinários, não é? Nós temos aí mais de 160 pessoas já condenadas, vários acordos de cooperação internacional firmados para repatriação de recursos, nós temos mais de 200 conduções coercitivas também realizadas nesse período. O país vive sob a égide dessa operação há 4 anos, não é? E era natural que o Supremo Tribunal Federal, mais cedo ou mais tarde, como instância de recurso e instância que realiza o controle constitucional e interpreta essas práticas à luz da Constituição, desse à sociedade brasileira parâmetros mais claros sobre como essas coisas devem operar, não é? Nós já temos mais de 130 pessoas condenadas a quase 2.000 anos de penas somadas, não é? Então, nós estamos diante de uma inédita e grande operação de combate à corrupção que atingiu, como nós todos sabemos, o centro do sistema político brasileiro. E é natural que o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, seja chamado a dar uma palavra sobre a forma como tudo isso vem se dando, não é? E a forma como essas instituições, desde a primeira instância, o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal, vêm operando, não é? Há 4 anos esses instrumentos. O que eu acho que nós vamos discutir aqui hoje é que o próprio Supremo, em vez de imprimir racionalidade, previsibilidade, coerência no uso desses instrumentos, está mergulhado numa divisão interna bastante grave, com dificuldades de operar essa divisão e com dificuldade de, ao decidir, oferecer à sociedade brasileira e ao sistema institucional mais amplo, não é, decisões que pacifiquem o cenário e confiram estabilidade às instituições e previsibilidade às ações desses atores. Acho que esse é o grande tema de hoje. Obrigado, Rogério. Doutor Eliano, por favor. Muito bem. Obrigado, Ricardo. É um prazer falar aos ouvintes do Roda Viva e estar ao lado dos demais colegas de bancada. Eu quero ressaltar que há um enorme esforço do Poder Judiciário, quer na primeira instância, quer nos tribunais, para dar cabo às inúmeras operações que estão em curso. E, obviamente, há um respeito da população em torno a todo esse esforço de combate à corrupção e que, obviamente, merece, sem dúvida nenhuma, um grande apoio, e isso tem sido feito, né? Isto, eu não tenho dúvida, é uma questão que foi muito bem colocada pelo Rogério, acho que está posta e ela não tem retorno. Por outro lado, nós temos esse encontro com o Supremo Tribunal Federal. Era um encontro marcado, previsto.
que só poderia ocorrer quando aquelas ações de primeira instância e segunda instância ali chegassem por recursos, como estão chegando. Natural que haja, em um caso ou outro, alguma dúvida sobre as repercussões e diferenças de consideração, porque no Supremo, toda e qualquer decisão judicial passa pelo filtro de constitucionalidade. Esse é o seu papel, fazer a filtragem constitucional das decisões, das leis, dos atos normativos. Pois bem, como bem colocou a ministra Eliana Calmon, nós não podemos pensar o Supremo Tribunal Federal apenas como um tribunal de cúpula do Poder Judiciário. De fato, assim foi durante mais de um século, praticamente, porque até a Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal se comportava como tribunal de cúpula do Poder Judiciário. Basta pensar que as ações diretas de inconstitucionalidade só eram, a partir de 65, propostas pelo Procurador-Geral da República, e só a partir da Constituição de 88 é que abriram-se, a própria OAB e outras instituições podem, então, propor ações diretas de inconstitucionalidade. Mas também abriu-se uma espécie de multiportas do processo de controle concentrado para várias outras ações, controle de constitucionalidade por omissão, ações diretas, ações declaratórias de constitucionalidade, as ações da DPF. Então, tudo isso converteu o Supremo Tribunal Federal, de fato, numa corte constitucional. E aí está, talvez, o grande dilema da sociedade, de não entender quando o Supremo Tribunal atua como corte constitucional e, de repente, ele muda e passa a ser tribunal de cúpula do Poder Judiciário. Eu fiquei muito feliz ao ouvir a ministra, porque eu tenho defendido há muito tempo a necessidade de separação urgente no Brasil da condição de corte constitucional, que decide sobre a constitucionalidade das leis. Vamos tomar aqui como exemplo as ADCs 43 e 44, que são esperadas por todos os ministros para um julgamento, para que tenha uma decisão. É isso, as ADCs? As ações diretas, declaratórias, de constitucionalidade, número 43 e 44, que discutem exatamente o problema da prisão em segunda instância com relação a um texto do Código de Processo Penal. Então, esse ponto tem sido usado por alguns ministros como uma alegação de que, enquanto não julgarem essas ADCs, eles continuarão livres para julgar aqueles casos de forma monocrática ou em turma. Outro grupo entende que não, que já temos uma colegialidade suficiente para que se promova esses julgamentos. Ora, quer de uma forma, quer de outra, a sociedade espera exatamente aquilo que o nosso presidente da OAB mencionou bem, né? Uma busca de estabilidade. Quer dizer, a estabilidade da jurisprudência deve vir nesse sentido, ou seja, afirmar uma posição para que o Supremo Tribunal Federal, então, como órgão, aí sim, de cúpula do Poder Judiciário, defina, em todos os casos, o mesmo tratamento. Não é? Nós não podemos ficar ou continuar com essa sensação de imprevisibilidade, de incertezas. E aí, eu acho que nós também temos que reconhecer inúmeras mudanças que o Supremo Tribunal Federal tem passado a partir de 1988, mas especialmente as mais recentes. Vamos pensar que o mensalão foi um julgamento que ocorreu no Supremo Tribunal Federal, naquela ação penal 470, dentro de um ambiente onde o tribunal tinha uma reserva de plenário, não era julgamento de turma, era reserva de plenário, portanto, o julgamento se realizou nas sessões do plenário. Outro, o foro de prerrogativas, naquele tempo, obviamente, ainda estava mantido. Exato. E havia também um reconhecimento de uma decisão do ministro Eros Grau, naquele instante, de que a segunda instância, o julgamento com o término não se dava na segunda instância, mas sim exclusivamente no Supremo Tribunal Federal. Então, mudou em pouco tempo, não é, o regime inteiro do modo como o Supremo Tribunal Federal deve se comportar. Doutor José Carlos. Um prazer, uma honra participar do Roda Viva. Eu quero dizer o seguinte, eu advogo há mais de 50 anos. Acompanho pessoalmente a vida do Supremo Tribunal Federal. Como advogado, ocupando a tribuna
do Supremo Tribunal Federal em muitas questões dramáticas, como, por exemplo, o caso Mensalão. E eu quero dizer que estou muito triste porque eu vejo o pior momento da história do Supremo, o momento que nós estamos vivendo. A falta de harmonia entre os ministros, a disparidade da forma como se apresentam as questões, tendo o ministro o poder de segurar ou o poder de apresentar decisões monocráticas, muitas vezes em desacordo com o pensamento da Corte. E hoje que o Supremo é visto de perto pela população, através da TV Justiça e pela mídia em geral, há toda uma necessidade, há uma necessidade do Supremo prestar contas à sociedade civil. E choca, principalmente aos leigos, não a nós que estamos acostumados aos problemas técnicos, às vezes de difícil solução, mas posições que são contraditórias. O jornal noticia que foi negado habeas corpus monocraticamente para uma pessoa humilde num furto de R$10, coincidindo nos mesmos dias com a soltura de José Dirceu, que foi solto enquanto o presidente Lula permanece preso, quando na realidade foram adotadas condutas absolutamente contraditórias. Então eu vejo que está faltando aquela grandeza no Supremo que marca a sua história. Eu lembrava que mesmo durante a ditadura, o Supremo tomou posições corajosas de independência. O ministro Adalto Lúcio Cardoso, por exemplo, enfrentando os ditadores, mas dando garantia de que a justiça se fazia de uma forma absolutamente sagrada. Isso não está acontecendo. As sessões que são televisionadas mostram, muitas vezes, uma falta de respeito, um bate-boca entre os ministros que choca. Agora, eu digo isto com a responsabilidade de quem pertence à família forense, porque eu sou advogado, e advogado há mais de 50 anos. O meu presidente está lá, que atesta isso. Ele era garoto nessa ocasião em que eu comecei a advogar. Então eu estou perplexo. Perplexo, desapontado, e vejo que os ministros que tinham o dever, eu sou filho de um juiz, juiz fala nos autos e não no corredor. Então eu comparo a posição, por exemplo, e vários dos ministros eu os considero amigos, por exemplo, o ministro Zé Celso de Mello, com a sua serenidade, a sua firmeza, muitas vezes duro, mas inflexível na sua postura de jurista. Aquilo representa, a posição dele representa aquilo que todos esperam dos juízes do Suprema Corte do Brasil. Mas, na verdade, não está acontecendo isso, não. Eu acho, no momento em que eu sou desafiado a vir participar de um programa deste, eu tenho a responsabilidade de dizer o que eu penso e não de fazer uma declaração como advogado para agradar os juízes dos meus clientes. Eu acho que a melhor maneira que eu posso, como advogado, cooperar
para o aprimoramento da justiça brasileira, do poder judiciário, e que está uma grande ministra presente, é dizer aquilo que eu penso e mostrar que estas nódoas têm que ser extirpadas. É preciso que o Supremo recomponha-se na sua grandeza, na sua história. Obrigado, doutor José Carlos. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já com este debate sobre as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem provocado muitas polêmicas. Fique aí, a gente volta já já. A vida passa pelo metrô, todos os dias. Para ir ao trabalho em menos tempo, voltar da escola, encontrar as pessoas, seguir em frente. Enquanto você vai e vem, estamos sempre por perto, investindo ainda mais em segurança e acessibilidade, para que momentos assim aconteçam. Metrô de São Paulo. Há 50 anos, nossas histórias se conectam. Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta ao vivo com o debate sobre as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Foi uma capa da revista Veja, não é, com a decisão, com o ministro Gilmar Mendes. Não é, e na imprensa começou a se chamar do ministro que solta todo mundo. Não é? E eu queria então ouvir vocês sobre essa questão. Vocês já falaram sobre essa contradição dentro do próprio STF entre os que desejam que solte e os que desejam que prenda. Então, gostaria de começar com o professor Rogério. Por vezes, nós fulanizamos a discussão sobre o Supremo Tribunal Federal nesse ou naquele ministro, né? Mas eu entendo que a gente tem que pensar o Supremo como instituição e avaliar o seu modo de funcionamento, especialmente interno. Já foi colocado aqui pela doutora Eliana, pelo doutor Heleno, que o nosso Supremo ele tem uma peculiaridade se comparado a outros tribunais mundo afora. Ele acumula duas funções que, em geral, no mundo estão separadas em tribunais diferentes, não é? Você pega, no caso, países europeus, como Alemanha, Itália, Espanha, que dispõem de cortes constitucionais, elas são tribunais autônomos, separados do Poder Judiciário, que não se confundem com os tribunais, órgãos de cúpula do Poder Judiciário local. São duas instituições distintas, separadas, operando, portanto, dessa maneira. O nosso STF acumula essas duas funções. Então, é interessante observar, se por vezes eu tenho ministros que decidem muito mais olhando para a Constituição e fazendo interpretação constitucional, eu tenho outros preocupados com os casos concretos que chegam até a sua mesa, não é? No caso da Operação Lava Jato, isso é particularmente desafiador para o tribunal, porque decidir na forma de recurso sobre casos da operação significa referendar ou não todo o trabalho que a Justiça de primeiro e segundo grau vem realizando. E isso, para os ministros, é um grande desafio, especialmente no caso de quem exerce a relatoria da Lava Jato, ministro Fachin, ou quem está na presidência do tribunal nesse momento. Como órgão de cúpula do Poder Judiciário, é evidente que pesa sobre esses ministros, não é? Todo o trabalho que foi feito até o presente momento. E se isso, então, deve ser referendado ou se alguns expedientes utilizados ao longo da operação merecem ser revistos e recolocados em outros parâmetros. E os ministros que olham mais para a Constituição estão dispostos a fazer nesse momento. Então, o tribunal vive um drama que é decorrente do seu próprio desenho institucional. E eu acrescentaria aí, passo a palavra ao doutor Zé Carlos, que tem muito mais experiência naquele plenário, que, ao mesmo tempo, os ministros dispõem de poderes individuais muito fortes, capazes de, portanto, exercer ali dentro do tribunal uma condução que pode definir os destinos de um recurso ou de outro, né? Então, nós temos assistido isso, o tribunal está dividido com relação à tese geral sobre se a pena deve ser executada após condenação em segunda instância ou não, mas a mesma divisão, quando vista na segunda turma, ganha outros contornos. O ministro relator sabe que perde na turma e pode ganhar no plenário, então ele conduz os casos de modo diferente.
E é interessante observar que um tribunal que foi constituído para salvar a constituição da política vê os ministros agindo de modo político o tempo todo. Exatamente. Não é? E me parece que a outra questão que é gravíssima no Supremo é o poder que tem o ministro de pedir vista indefinidamente e não entregar o processo. Nós temos o caso, por exemplo, do auxílio moradia que foi concedido a uma liminar. 2014. 2014. E até agora, a questão não foi decidida no plenário. Auxílio moradia aos juízes? Aos juízes, o que eu acho um escândalo. Na verdade, foi retirado do plenário Foi retirado do e plenário. jogado por uma comissão de Exatamente. arbitragem. Recentemente. E é algo que causa repulsa à população. Repulsa a população. Afinal de contas, a gente vê um país em que o professor ganha tão mal, em que o juiz tem que ganhar muito bem, não discuto isso, mas esta questão não é levada à decisão do plenário. E depois nós temos isso. Ao mesmo tempo que o juiz, que o ministro, pede vista ou decide monocraticamente, pondo em liberdade, quando essa questão devia ser apreciada pela turma ou pelo plenário. Então, eu acho que falta esse espírito de colegialidade do Supremo, não é? Não há um respeito de um ministro para o outro, não se compreende por que não se pode colocar em pauta uma questão que é importante e a ministra-presidente não coloca em pauta. Não coloca. Ministro. Deixa a matéria pendente em cima da pendência. Exatamente. Cada um de um jeito. Exatamente. Há uma O princípio questão... da colegialidade está rompido pelo Supremo Tribunal Federal. Cada um julga como quer e como entende que deve julgar. E o pior ainda, o mesmo ministro julga de um jeito e dias depois julga de outro jeito. E aí diz que as peculiaridades do caso concreto, quando nós temos no colegiado, tanto no STJ como no Supremo Tribunal Federal, que não é possível nós julgarmos com fatos, com base em cláusulas contratuais. Nós temos de julgar as teses jurídicas. Então, julga uma tese jurídica de um jeito, dias depois julga de outro. E diz o seguinte, são as peculiaridades do caso. De forma que o que eu acho mais grave para a nação é a lição que passa para a magistratura como um todo. A magistratura Exatamente. Está organizada em hierarquia. E a cúpula do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. O que é que nós estamos sinalizando para o juiz de primeiro grau? Faça como quiserem. Exatamente. E mais ainda, eu entendo que não há respeito pelas decisões dos juízes de primeiro grau e também dos tribunais intermediários. Porque se caça a decisão de uma forma assodada, sem explicações jurídicas, dizendo o seguinte, é porque decidem tudo errado. Não pode, isso não pode. A nação está em perplexidade. Nós temos uma série de disfunções aí que precisam ser enfrentadas. Então, o ano passado, chegaram no Supremo Tribunal Federal mais de 100 mil processos, competência originária e por recurso. Nós tivemos 45 mil julgamentos no ano passado do Supremo Tribunal Federal. Então, nos Estados Unidos, a média que chega na Suprema Corte é de 7 mil processos. E a Suprema Corte aceita, em média, 100 processos por ano. Então, nós temos um problema de funcionalidade. O que nós queremos do nosso Supremo? É o trato do caso concreto ou é o trato das grandes questões? Esse é um primeiro problema. O segundo problema é o problema de confiança. Quando nós vemos ministros baterem boca com um nível que talvez seja apropriado mais no estado do futebol do que no próprio Supremo Tribunal Federal. Nós começamos a criar uma sensação de desconfiança das pessoas
até por conta das acusações que um ministro faz ao outro. A falta de respeito. Né? Falta de respeito. O terceiro problema é que, às vezes, passa a impressão de que as pessoas que compõem o nosso Supremo são grandes juízes, são grandes magistrados, são grandes juristas, mas, por maior que sejam, cada uma delas, elas não são maiores do que a cadeira que elas ocupam. E aí é um pouco esse sentimento de que cada um quer sobrepor o seu posicionamento, o seu entendimento naquele caso em relação a um outro ministro. E com essa facilidade que nós temos do despacho monocrático, isso cria um caldo aí de desconfiança generalizada. Agora, eu acho que o Supremo Tribunal Federal deve se comportar sempre como aquilo que ele é, um tribunal de segurança jurídica, né? Permanentemente buscar a coerência das decisões e a estabilidade da jurisprudência. Agora, de fato, salta aos olhos, e isso o ministro tem toda a razão, quando a lei orgânica da magistratura é descumprida no seu artigo 36 de forma constante e sem qualquer repercussão. O artigo. E diz o artigo 36, até leio aqui, inciso 3, que é vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. Exatamente. Quer dizer, é uma lei que não cola, nem para tem que colar. Para os juízes. Não, é visível que alguns magistrados manifestam-se nas suas decisões. O juiz Sérgio Moro, por exemplo, em diversas ocasiões, nos seus votos, se manifesta sobre o que ele entende sobre divergências com o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas ele está no limite da norma técnica. Isso. Esta norma jurídica precisa ser levada a sério por todos os ministros. E nesse ponto... Mesmo os do STF. Mesmo os do STF. Ou principalmente, talvez. Claro, né? Claro. Agora, independentemente disso, de fato, nós temos hoje 750 mil processos no Supremo Tribunal Federal. Realmente é muita coisa, não é? Essa demanda, esse excesso leva exatamente a imposição do uso da decisão monocrática. Não é? Lamentavelmente, uma coisa chama a outra. Ou seja, também se não houver as decisões monocráticas, infelizmente, não dá vazão a toda aquela demanda de prestação jurisdicional que a sociedade faz sobre o Supremo Tribunal Federal. Por isso, eu acho que está em tempo também de nós pensarmos na mudança da própria forma de organização do tribunal. Como ampliar a suas turmas, falou, exatamente, né? Ampliar suas turmas, só fechando, pensar em mandato para os ministros, porque eles são uma burocracia não eleita, então eu acho que ter mandato seria algo muito salutar. Ampliar, recentemente vi um candidato fazer menção a 21 ministros, já foram 16 na década de 60, mas isso é salutar. Por quê? Porque você consegue também ampliar as turmas, ter não só 2, mas 3 turmas, e de repente um órgão especial que fique responsável exclusivamente pelas questões de controle concentrado de inconstitucionalidades. Mas, veja bem, essa instabilidade nas decisões é que leva a essa enxurrada de recursos. Quantos habeas corpus já foram impetrados para o presidente Lula? Quantas vezes o tribunal já decidiu a questão da prisão do presidente Lula, na esperança de que um dos habeas corpus termine caindo para a segunda turma e que haja a liberdade, que isso é o que quer. E esta instabilidade e esta manipulação do quórum é que realmente não pode ser. E aqui eu vou trazer uma coisa que está me incomodando. Como magistrada que fui, magistrada de carreira, eu não me conformo. São as regras de impedimento e suspeição, que não existe para os magistrados Muito bem, é isso mesmo. terceiro grau. Só existe para os juízes de primeiro grau e para os tribunais intermediários. Isto precisa
ser falado. E quando nós falamos, temos de falar porque somos brasileiros, somos interessados em termos um Supremo Tribunal Federal que seja garantista. Eu quero que seja garantista. Perfeito. Mas a garantia que efetivamente está julgando independentemente de quem esteja sendo julgado. E as regras de suspeição e impedimento, quais são para o nosso público entender? As regras de suspeição e impedimento. As regras de suspeição e impedimento, elas são parecidas. A suspeição, quando existe um desconforto do magistrado em julgar porque não se sente à vontade, porque é amigo íntimo, porque é inimigo, porque não quer se descobrir para aquela pessoa com quem tem amizade. Padrinho de casamento, por exemplo. As questões de impedimento estão capituladas em lei. São as mesmas causas de suspeição, mas a lei é que estabelece. Nesses casos, o magistrado não pode. Por exemplo, o parentesco até o 3º grau, não pode. Né? E filiação, não pode. Enfim, a lei estabelece as regras que não é possível. Eu não quero personalizar, nem trazer caso concreto para não amesquinhar a discussão. Por isso é que eu não cito, mas as regras de impedimento, de suspeição, têm de ficar claras. Não é possível que uma pessoa que conviveu a vida inteira, foi subordinado, foi chefe, foi assessor, julgue um caso posteriormente sem o mínimo constrangimento. Sem nenhuma satisfação. Sem nenhuma satisfação. Sequer citando a questão e dizendo, eu estou confortável em julgar dessa. Não há satisfação. E nós termos de dizer o seguinte, bem, vamos calar porque é o Supremo Tribunal Federal. É porque é Supremo Tribunal Federal que nós não podemos calar. Mas sempre com uma crítica respeitosa, não é, ministra? Eu acho que também nós não podemos enveredar por críticas que desqualifiquem ou que afetem a institucionalidade do tribunal. Pronto. Isso é extremamente sério, Ricardo. Nós temos que saber conduzir toda essa crítica. Mas parece que dentro do próprio STF, embora muitas vezes eles próprios ultrapassam esse respeito, porque a gente vê uns bate-bocas ali. É bom lembrar, é difícil exigir dos ministros do Supremo Tribunal Federal um comportamento típico da magistratura comum. O Supremo Tribunal Federal, embora seja um órgão de cúpula do Poder Judiciário, ele também é uma instituição política. E os ministros são selecionados com base num critério constitucional muito mínimo. Não há grandes exigências para indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal, feita pelo presidente e aprovada pelo Senado, como nós sabemos, mínimo de idade, reputação ilibada, formação jurídica e nada além disso. Então, outro debate que vale a pena fazer. Esse é um debate importante. Esse é um debate importante. Forma de indicação para o Supremo. Se formos observar as indicações feitas de 1988 para cá, todos os ministros que passaram pela Corte, magistrados de carreira são a exceção. A grande maioria passou por outras carreiras jurídicas. A grande maioria, inclusive, já estava em Brasília quando foi indicada pelo presidente, o que significa que passou por mecanismos de ascensão e de indicação e de nomeação, ou para o STJ, ou para o TST, ou na Advocacia Geral da União, ou em alguma outra carreira, inclusive no interior do próprio Poder Executivo, ao serem nomeados para o Supremo. Então, são ministros que têm também no sangue, né, o elemento da política. Né? E o seu comportamento no tribunal, inevitavelmente, vai ter esse ingrediente. E me permita que a fonte de inspiração é a Constituição Americana, que usa o mesmo critério. Indicação da presidência, aprovação pelo Senado. Critério igual. Só que há uma relação republicana entre os poderes de um nível completamente diferente. Então, quando o Senado, muitos indicados nos Estados Unidos pela presidência, não foram aprovados no Senado. Não é uma mera homologação do Senado. Há uma discussão efetiva sobre o que é
aquela indicação, os parâmetros técnicos, jurídicos, enfim, viés, se é mais conservador, mais liberal, isso tudo se discute. Enquanto no Brasil, que, no mais às vezes, até por conta do relacionamento que nós temos entre legislativo e executivo, no mais às vezes, meramente homologatório. Eu só queria voltar num ponto, Ricardo, que é um outro assunto que eu acho que o doutor Carlos Dias trouxe, já foi debatido aqui, que é a discussão sobre a pauta do Supremo. É um item que também me incomoda e eu espero que em algum momento seja reformulado, porque a gente percebe que há uma grande concentração de poder na mão do presidente. Sim. Porque todos os ministros, em algum momento, serão presidentes do Supremo Tribunal e, consequentemente, também presidentes do Poder Judiciário. Ao lado disso, você tem a concentração de poder sobre o que será decidido pelo tribunal. E é aí onde talvez nós tenhamos também um outro grave problema, não é? Talvez criar um órgão colegiado entre o presidente, o vice-presidente e o decano, por exemplo, mas, enfim, ter alguma forma de partilha de responsabilidades com outros ministros seria extremamente salutar, democrático e tiraria essa impressão de uma tirania da presidência, não é? Porque a presidência fica com uma espécie de totalitarismo ali da escolha de qual processo vai à pauta de julgamento. E isso leva, às vezes, a sociedade a achar que o presidente faz essas escolhas políticas. Tirar esse peso seria muito importante. Principalmente, mas também o ministro, como, por exemplo, agora, recentemente, o ministro Fachin, que o que demorou para encaminhar para o plenário uma questão relacionada ao presidente Lula. Então, não é só com referência a presidente, é com referência a todos os ministros. E depois não é um problema só da decisão monocrática. O que me preocupa também são os pedidos de vista. Eterno. E que os ministros podem ficar 10, 15, 20 anos com o processo, senta em cima do processo e acabou. E não presta contas a ninguém. Não presta contas a ninguém. Quando o Código de Processo Civil manda trazer na próxima sessão. Exatamente. E, às vezes, uma questão já decidida Exato. pela maioria. E pede vista exatamente para que esta maioria não venha a se concretizar nas suas decisões. A gente vai voltar ao assunto, a gente passa para mais um ligeiro intervalo e voltamos já com o debate sobre o papel do STF e algumas de suas recentes decisões. Até já. A vida passa pelo metrô, todos os dias. Para ir ao trabalho em menos tempo, voltar da escola, encontrar as pessoas, seguir em frente. Enquanto você vai e vem, estamos sempre por perto, investindo ainda mais em segurança e acessibilidade, para que momentos assim aconteçam. Metrô de São Paulo. Há 50 anos, nossas histórias se conectam. Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco do debate sobre o papel do STF e algumas de suas recentes decisões que vêm causando desconforto, digamos assim, à sociedade. A gente viu que, recentemente, muitos casos não foram também votados em plenário, algumas questões que foram passadas para o STF decidir. O STF decidiu algumas vezes, mas agora também o STF está muito dividido e também não decide. Então, se a gente tem a esperança, vamos dizer, de que o Supremo fosse o poder máximo do país, também está falhando. Como sempre nós dizemos, o Poder Judiciário é a última trincheira, onde o cidadão vai buscar a recomposição do seu direito agredido, principalmente quando a agressão vem do próprio Estado, né? Então, hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil,
muito difícil mesmo, porque nós temos um executivo que está entrincheirado, numa dificuldade enorme. Temos um Congresso Nacional absolutamente desmoralizado, porque a população não acredita, diante de tantas descobertas vamos dizer, como se fez a democracia brasileira, né? Que até José Padilha disse, a corrupção é a lógica da democracia brasileira. Frase de José Padilha. E nós chegamos à conclusão que diante do que foi descoberto pela Lava Jato. Então, vamos buscar o quê? O cidadão vai para o Supremo, vai para o Poder Judiciário. Na Lava Jato, através do primeiro grau, o cidadão está satisfeito com o que vem sendo feito. Mas quando nós vamos subindo e chegamos ao Supremo Tribunal Federal, vem esta ducha de água fria, porque nós estamos, o Supremo Tribunal Federal praticamente está desestabilizando a Operação Lava Jato, né? Aquilo que depende dele, ele está fazendo as correções, que eles dizem que são as correções devidas, porque está tudo errado, e fazendo o quê? Soltando todo mundo, inutilizando provas, né? Tornando sem efeito nenhum as provas, etc., de forma que nós estamos sem um judiciário que garanta efetivamente esta cidadania que nós tanto buscamos. O grande reparo que eu faço ao Supremo Tribunal Federal é exatamente esta incoerência que faz com que todo o Poder Judiciário esteja dentro desta vala comum de insegurança jurídica. Tomar. E essa questão colocada pela ministra da disfuncionalidade não só do Supremo, mas dos demais poderes, né? Então, é um legislativo que deveria ser o palco das discussões das políticas públicas, né? Ele deixa de ter capacidade de legislar, de debater com a sociedade, obrigando o Supremo, muitas vezes, a manifestar posições sobre temas de interesse da sociedade que não foram devidamente tratados pelo Legislativo, e gera outras disfuncionalidades, né? Porque não é o Supremo o poder que a democracia elegeu como aquele que deva representar a sociedade. Isso é o poder legislativo. Não é votado, então, né? Não é votado, não é eleito, enfim. Então, isso tudo acaba gerando essa grande confusão que leva o Supremo a agir por palco que não é dele, por conta da omissão dos demais poderes. Tem uma questão que o Dr. Marcos levantou e que eu acho que é muito sensível à população brasileira, que é essa questão do auxílio moradia, né? E é uma coisa que afasta muito os juízes da população. A população é pobre, a população tem o seu salário minguado e vê, enfim, a votação de vantagens, etc., etc., para os próprios juízes que votam para eles mesmos, né? Não tem ninguém que controle isso. E quando tem uma ação para ser julgada no Supremo, demora o quê? 6 anos, é isso? Às vezes até mais que isso. As pesquisas já indicam, inclusive, um certo desgaste da imagem do Poder Judiciário brasileiro nos últimos meses, né? Tanto de primeira instância quanto no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que em função de decisões como essa. Mas mesmo essa do auxílio moradia, que estava com um determinado ministro, que durante um tempo tinha por responsabilidade instruir aquele processo, até que finalmente ameaçou trazer a plenário. Tamanha foi a repercussão, né? A possibilidade de que o Supremo finalmente tomasse uma decisão sobre o auxílio moradia, que de maneira surpreendente e imprevisível foi deslocada para uma comissão de arbitragem envolvendo o próprio órgão que entrou com a ação, que é a AGU. Um procedimento, no mínimo, estranho e, nessas circunstâncias, altamente problemático, né? No momento que o tribunal deveria tomar uma decisão clara sobre isso e moralizar essa questão claro, e não o fez. É uma né? questão, é um escândalo isso. Mas eu posso ser aqui uma voz distoante? É o seguinte, temos que fazer uma separação muito clara entre o auxílio moradia e os chamados penduricalhos.
Os penduricalhos são gastos com vantagens, academia de ginástica, compras de materiais escolares, Auxílio paletó. auxílio paletó e coisas do gênero. Na maioria dos casos, esses penduricalhos não têm base legal nenhuma, ok? E eu sou absolutamente contra todos eles. O auxílio moradia, não. Ele tem previsão em lei, inclusive no próprio regimento do Ministério Público e na própria lei orgânica da magistratura, a LOMAN. Então, mesmo quando o juiz mora no lugar... Aí é que está. É um problema de conceito de indenização. Qual é o limite do conceito de indenização nessas hipóteses? E não paga imposto de renda sobre isso, porque tem caráter indenizatório. Veja... Eu acho isso um escândalo num país... Vamos discordar. Num país... Eu examinei a legislação do auxílio moradia. A LOMAN não apoia o auxílio moradia. Se apoiasse, não estávamos com tantas questões. Por quê? Porque o juiz tem sede própria. Juiz não mora fora de sede. Fora de sede só quando ele está como assessor. Atividade de assessoria. Exemplo, um juiz que vai servir a corregedoria. Ele sai da moradia dele e vem para Brasília. Ele ganha. E é aí que a lei orgânica manda que ele ganhe o auxílio moradia. Mas se o juiz está na sua comarca, ele tem de morar na comarca, ele tem de morar na sede onde ele está, e aí a lei orgânica não... O que eu digo, quando eu falo da lei orgânica, só para deixar claro, é que a lei orgânica... É sinônimo de LOMAN, que vocês estão falando no É a lei orgânica da magistratura. Conhecida. É que ela define 3 coisas. Primeiro, que o juiz deve morar na comarca, isso está na Constituição. Segundo, que essa moradia deve ser prestada pelo Estado. O Estado tem o dever de dar uma moradia oficial para o juiz. Mas isso não está na LOMAN. Bom, isso não está na LOMAN. Isso tem previsão legal. Tem o auxílio moradia quando está fora da comarca. E nos locais inóspitos, onde o juiz tem dificuldade de encontrar moradia, recebe uma diária. O Estado providencia estas moradias. Então, moradias oficiais, onde o juiz se coloca, porque não existe possibilidade de alugar uma casa, não existe possibilidade dele ter uma moradia decente, né? Razoável. Claro. Pronto. Isso é que está estabelecido. Tanto que eu disse o seguinte, para dar o auxílio moradia, fizeram o quê? Pegaram um artigo do Estatuto do Funcionário Público, que este sim tem a previsão de estar fora da sua sede, ter o auxílio moradia, e puxaram isso para a magistratura. E, mais ainda, nós evoluímos tanto que estamos estabelecendo auxílio moradia para marido e mulher. Exatamente. Ambos são magistrados. Bom, era aí que eu ia chegar, né? Das patologias. Eu acho que também as patologias não podem ser admitidas. Quando começa errado, a tendência é ir descendo a ladeira. Aí começa a haver um distúrbio total. E foi o que aconteceu com o auxílio moradia. Né? E mais grave ainda, porque sobre esta indenização, que diz que é indenização, não incide imposto de renda. Não exige imposto de renda. E só para esclarecer, já voltou para o ministro Fux, mas eu tenho uma percepção diferente. Eu acho que foi salutar ter tentado uma composição com a Advocacia Geral da União, e ao não encontrar essa composição, agora voltou para o ministro Fux e está aguardando justamente a pauta. Né? Mas ser demorar incluído tanto na tempo, pauta de não é julgamento. muito salutar, né? Esse é o problema. Imagina, Esse é o problema. mesmo que o Supremo decida pela invalidade, ilegalidade, enfim, do auxílio moradia, todo o dinheiro que já se gastou, vai voltar. a partir do momento... Não volta. Claro que não volta, ninguém vai devolver esse dinheiro. Porque é alimentício, né? Tem natureza alimentícia. Tá bom, se é moradia, não é alimentício, né? E mais ainda... Aí é uma discussão jurídica. Não, mas eu digo,
é alimentício na medida em que nós passamos a entender o auxílio moradia um complemento salarial, que é esse o conteúdo que foi dado à decisão. Foi estendida a todos os magistrados, independente de onde mora, onde não mora, se está hospedado na capital do estado, se é marido, se é mulher, foi estendido para todo mundo. E sem, inclusive, ter preocupação em relação à fonte de custeio. Então, o impacto disso no orçamento do Sergipe, ninguém sabe. Geralmente o impacto maior nos estados mais pobres. O Estado não, um Estado brasileiro, com as dificuldades orçamentárias que nós temos, para criar qualquer tipo de benefício para qualquer funcionário público, obrigatoriamente tem que declarar a fonte de custeio. Então, O auxílio moradia se estendeu a todo mundo, sem a menor preocupação do impacto orçamentário em cada estado, porque ultrapassou os limites da União, em cada estado, e sem declinar como vai ser o efeito disso dentro da própria lei de responsabilidade fiscal. Mas isso com a conivência do Ministério do Planejamento e das secretarias de planejamento dos estados, porque isso é uma forma de dar uma espécie de aumento, entre aspas, ao juiz. Por isso ele que está em atividade e não dar ao servidor público e ao juiz aposentado. Por isso que torna caráter alimentício, porque deixou de ter aquela natureza original e passou a ser um complemento salarial. Como tantos outros penduricários que nós vemos. Ou seja, uma questão tão controversa quanto essa e tão importante para o país, não é? Tramita de uma forma completamente imprevisível, né? Porque ela está nas mãos de um ministro em particular que toma as decisões individuais em relação a esse tema e faz com que ele tramite ao sabor dos seus critérios e dos seus cálculos estratégicos, né? O que nós precisamos discutir é que o Supremo Tribunal Federal ele se organiza internamente de modo a atribuir aos ministros individualmente muito poder, mas ao colegiado, ao plenário, como instituição, sofre com essa dinâmica muito individualizada nos ministros. E aí não se trata de doses de psicopatia e características de personalidade, mas de regras institucionais, não é? Que dão muito poder ao relator, dão muito poder ao relator, dão muito poder aos ministros individualmente para pedido de vista, para intervenções desse tipo e que tumultuam a vida da instituição e o funcionamento do seu plenário, né? A gente vai continuar no assunto, precisamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já para o quarto e último bloco desse debate sobre o papel do STF e algumas de suas recentes decisões. Até já. A vida passa pelo metrô, todos os dias. Para ir ao trabalho em menos tempo, voltar da escola, encontrar as pessoas, seguir em frente. Enquanto você vai e vem, estamos sempre por perto, investindo ainda mais em segurança e acessibilidade, para que momentos assim aconteçam. Metrô de São Paulo. Há 50 anos, nossas histórias se conectam. Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta para o quarto e último bloco do debate sobre o papel do STF e algumas de suas recentes decisões. Eu gostaria de consultar, aqui todos são advogados, ex-juízes, professor, e eu sou leigo, mas eu li a Constituição, né? Algumas vezes tentei aprender, mas é muito artigo, eu não consigo. Mas tem um artigo que eu guardei bem, que ele diz que o maior salário do governo federal, do funcionário federal, é do presidente. E, pelo que eu também sei, a Constituição é a lei mais importante do país. Então, eu não entendo como os juízes, que são aqueles defensores da lei, não respeitam um artigo da Constituição, ou encontram uma maneira, como a gente está vendo, que há para outras questões também, de contornar um artigo que, para mim, como leigo, é claro. Eu não sei o que vocês acham. Ricardo, quer falar, Tomás? Ô, doutor Zé Carlos? Não, por favor. Eu ia dar um exemplo. Férias 60 dias. Não há quem tire férias 60 dias dentro do Exatamente. Ele se torna verba indenizatória. Então, aí você, pelo menos metade disso, 30 dias, vira indenização.
mais um item para aumentar o salário. O professor Heleno falou da Aloman. A Aloman é uma norma de 79, portanto, aprovada ainda na época da ditadura militar, com conceito de autoridade próprio de uma ditadura, e que, passado, salvo engano, 13 presidentes do Supremo, até hoje não voltou a ser discutido no Congresso Nacional, porque nenhum presidente, a competência para iniciar o processo legislativo é do Supremo Tribunal Federal, e nenhum presidente até hoje iniciou o processo legislativo discutindo a estrutura do judiciário dentro da Constituição de 88. E eu vou dizer, e o anteprojeto que foi elaborado pelo Supremo Tribunal Federal está pior do que a Aloman da ditadura, porque está cheio de pendurucalhos. Cheio de pendurucalhos. Doutor José Carlos, o senhor queria falar? Não, era outra questão que eu queria levantar. Por favor. Mudando completamente Sim, o assunto. por favor. É que há uma questão que eu acho que é seríssima e que deveria merecer mais atenção por parte do Supremo Tribunal Federal, do CNJ, que é a questão carcerária. Isso é escandalosa, né? Nós temos hoje 700 mil presos em péssima situação. O PCC mandando em quase todos os presídios. Eu participei de um grupo de pessoas que foi a presidente Carmen Lúcia para discutir a questão penitenciária, e especificamente a questão do PCC. Já houve um trabalho importante de mutirão dirigido pelo CNJ, foi criada a audiência Por vídeo, né? Para facilitar isso. que é a audiência do preso. De custódia. Audiência de custódia. Passos importantes. Agora, o que nós temos hoje é uma situação dramática. Nós temos uma população carcerária em que o percentual de presos não julgados predomina. E o Poder Judiciário não decide soltar essas pessoas. É gente pobre, a maior parte é gente pobre. Um número imenso de garotos que estão presos por tráfico de droga, quando na realidade são os chamados aviõezinhos. Porque não se enfrentou também a questão da droga de uma forma corajosa. Isto é um papel importante que o Supremo poderia assumir. Quer dizer, enfrentar essa questão carcerária de uma maneira séria. De uma maneira séria, cobrando dos governos estaduais atuações e enfrentando isto. Porque daqui a pouco o PCC, e já dizem que isso já começou a acontecer, vai se entranhando dentro dos poderes, do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Isso é dramático. Eu acho que é a pior coisa que pode acontecer. Desses 700 mil pessoas presas, bem menos da metade é de pessoas já condenadas. Então, 40%. Pessoas que deviam estar na rua. Existe um princípio que é que cada presídio tem a capacidade para tantos presos. Portanto, não pode ultrapassar esse número. É preciso fazer a triagem e pôr em penas alternativas aqueles que têm menos gravidade. Então, esta é uma questão que não está sendo observada por nenhum dos poderes. O professor Heleno queria levantar também um outro assunto que é importante, que é a questão dessa invasão de poderes, não é isso? Exato. Nós temos muitas críticas, podemos tecer aqui ao Supremo Tribunal Federal, mas também temos muitas razões de elogios. O Supremo Tribunal Federal cumpriu, por exemplo, durante o impeachment, um compromisso extremamente coeso em termos de
atendimento célere nas decisões que foram tomadas, independentemente dos conteúdos, mas, enfim, do comprometimento institucional. Nós temos visto em diversos casos de ações em matéria tributária o Supremo presente e também, muitas vezes, em algumas liminares, o Supremo surge como guardião da Constituição de um modo muito expedito, muito rápido, muito eficiente. Um desses casos é o problema das privatizações, que está agora em pauta. Recentemente, o ministro Ricardo Lewandowski, eu até publiquei um artigo hoje também nessa linha, não é? Sustou as privatizações e parece para a sociedade que havia, Zé Carlos, todo um regime jurídico sobre a privatização, como houve lá atrás, naquela lei de 97, não é? Havia uma previsão de uma legislação. Não, havia, na verdade, o Estatuto das Empresas Controladas pelo Poder Público, enfim, uma previsão no artigo 29 que autorizava a dispensa de licitação na compra e venda de ações, de títulos de crédito, de dívida e de bens que produzam ou comercializem. Com base nisso, e acho eu extremamente temerário você empreender um programa de privatização, ministra, com base numa norma que autoriza a venda de ações. Ora, não está aqui autorizada o venda do controle acionário, menos ainda de como essa venda será feita, do leilão, enfim, de outros aspectos que a Constituição exige lei. Em boa hora, o ministro Ricardo Lewandowski não só expediu a liminar, como imediatamente chamou uma audiência pública para que o governo, para que o Congresso Nacional, enfim, para que as pessoas interessadas compareçam e deem as suas impressões. Isso mostra a força do Supremo Tribunal Federal e, muitas vezes, ações que não são propriamente de julgamento no plenário ou na turma, mas que são liminares e que, muitas vezes, trazem efeitos práticos na vida das pessoas. Eu não sou contra privatizar. Eu acho que deve ser reduzido o Estado, eu acho que tem que ser feita realmente uma reavaliação do conjunto de propriedades e de participação do Estado na economia. Isso tem que ser feito, isso é urgente. O custo do Brasil de tudo isso é muito alto, mas, indiscutivelmente, não podemos fazer isso de forma atropelada, né? E eu acho que esse caso revela um pouco essa importância, essa preeminência do Supremo Tribunal Federal com relação aos destinos do patrimônio público, porque isso é uma reserva de titularidade do Congresso Nacional. Só o Congresso, por lei, pode criar empresas públicas ou sociedade de economia mista. Então, se só por lei pode criar, acho eu que também, só por lei, elas podem ser alienadas ou transferidas. Rogério. Eu, como cientista político, tenho um receio de convidar o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, a intervir em políticas públicas, seja na área carcerária, seja na área de privatizações, porque ele não está imune também a uma série de contradições quando passa a lidar com políticas públicas, seja na área de privatizações ou, como o doutor José Carlos sugere, no sistema prisional. Não seria uma contradição, por exemplo, um tribunal que, alguns anos atrás, veio concedendo habeas corpus e sinalizando para o poder público a necessidade de estabelecer uma política séria para o sistema carcerário brasileiro e, pouco tempo depois, fixa uma jurisprudência de cumprimento da pena, de execução provisória da pena após condenação em segunda instância? Me parece uma contradição nesse sentido, né? Então, eu tenho receio de exortar, o Supremo ou o Poder Judiciário a cumprir tarefas desse tipo, porque ele não está imune também a contradições. Um número imenso de pessoas presas que não foram julgadas em primeira instância. Sim, 42%. Sim. Que não foram julgadas em primeira instância, que não tem nenhuma condenação. Nós estamos discutindo a questão da segunda instância, quando, na realidade, essa população pobre, presa... Sequer na primeira instância foi julgada. Então, eu acho que é fundamental que o Poder Judiciário tome uma posição e o Supremo Tribunal Federal tem meios de fazer isso, principalmente o CNJ, não é, ministra? CNJ. Aliás,
vamos fazer justiça ao ministro Gilmar Mendes, Que que fez o foi mutirão. quem iniciou um trabalho severo de mutirão carcerário, retirando milhares de presos dentro do presídio. E eu perguntava ao pessoal, vocês já tiraram algum colarinho branco? Não, ministro. Só gente pobre que fica na prisão. Exatamente. No mutirão esse trabalho foi carcerário, interrompido. esta é a questão. Esse trabalho foi interrompido. Foi interrompido. A ministra Carmen Lúcia quis retomar para fazer uma avaliação, etc., mas não teve fôlego diante de tantos problemas que ela teve de enfrentar, de instalar justamente os grupos que faziam justamente esta triagem, que é uma triagem difícil de fazer. Mas existiam uns grupos, um dos juízes que estava realmente vocacionado para isso, tinha especialização para isso, que comandava todo este trabalho. Isso não foi feito, só foi feito um levantamento. E o levantamento, ela está saindo e não conseguiu terminar isso. Mas, realmente, o Poder Judiciário, quando é chamado para decidir politicamente, às vezes ele decide errado. E vamos lembrar, por exemplo, a cláusula de barreiras, o que é que aconteceu com a questão da cláusula de barreiras, que foi essa coxa de retalho desses partidos políticos que começaram a vender todos os pedaços do partido, né? E foi, hoje, até o próprio Supremo disse, minha culpa, minha máxima culpa, né? Mas foi porque interferiu naquilo que não estava sabendo o que é que estava fazendo, porque não estão preparados para resolver as Não tem como voltar atrás isso? Essa decisão que foi tão Na prática já daninha? voltou, né? Já voltou. Porque o legislador já voltou uma reforma. Em parte, né? Em parte. E o mesmo problema é o do financiamento de campanhas. Financiamento de campanha. Por empresas que mesma foi coisa. julgado inconstitucional. De forma que realmente tem função demais para resolver isto através de 11 ministros. Daí a minha preocupação em exortar o tribunal a cumprir tantas tarefas simultaneamente. Então, intervenções do judiciário nas regras eleitorais e partidárias têm sido desastrosas do ponto de vista do funcionamento do sistema político. É um tipo de coisa que, por exemplo, eu não convidaria, deixaria com cientistas políticos, talvez entendam um pouco mais do assunto, mas são decisões que têm mais agravado a situação do sistema político brasileiro do que contribuído para a sua melhoria. E, nesse cenário, trazendo de volta o tema do início do programa, eu acho que a Operação Lava Jato precisa de uma grande discussão no Supremo Tribunal Federal, né? Passou da hora de uma grande discussão e de revisão dos seus procedimentos, porque ela é fruto de uma exortação geral, né? No sentido de que caberia ao judiciário o combate à corrupção. Há quantos anos falamos isso? Há quantos anos reivindicamos que o Ministério Público e a Justiça deveriam desempenhar um papel nessa direção? Pois bem, temos aí 4 anos de operação, não é? E eu tenho argumentado que ela pode ser definida como uma operação tecnicamente política. E, no sentido de tecnicamente político, eu me refiro não a uma operação partidária ou seletiva, mas a uma operação que, na acepção da palavra política, coloca os fins à frente dos meios, os fins acima dos meios. Então, se traçou um objetivo geral de alcançar o cerne do sistema político e os meios para se chegar a esse resultado foram definidos depois, não é? Justiça, ao contrário da política, se legitima pelos meios pelos quais toma a decisão e não pelos fins que se propõe. Essa é a grande diferença entre a política e o direito, entre a política e a justiça. De uma decisão judicial se espera que seja justa porque adotou os meios adequados em respeito ao Estado de Direito, às garantias constitucionais, etc., para se chegar a esses resultados. E a Operação Lava Jato marca uma grande novidade no sentido de ter traçado um objetivo, colocado ele no centro de um PowerPoint e dito, é lá que nós vamos chegar.
Nesse processo, muita inovação foi feita, não é? Muitas práticas de persecução penal, de aplicação do direito penal e etc., foram introduzidas no direito brasileiro. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, nesse momento, reavaliar isso. Não é? Não sei se na segunda turma ou no plenário, mas o país precisa também, para a estabilidade das suas instituições, agora às vésperas de uma eleição que vai ser decisiva para os destinos do país, não é? Desempenhar esse papel. E, infelizmente, internamente, ele não parece em condições muito adequadas para desempenhar essa tarefa. Doutor Mar. Eu só queria pegar os dois ganchos. Um em relação à questão do combate à corrupção, né? Nós estamos muito focados na questão repressiva e pouco debatendo a questão preventiva. Então, no Congresso Nacional, os projetos que estão lá em andamento, normalmente são projetos que tratam da questão repressiva. E nós não tivemos ainda a capacidade de discutir o ambiente que leva a uma situação dessa dramaticidade que nós estamos vencendo hoje. Então, o debate não só a questão da justiça, mas também a questão da construção de políticas públicas que altere o quadro que levou o país a esse estado de coisas onde se fala em números bilionários em termos de corrupção. E nesse quadro, voltando para a questão penitenciária, né? A questão penitenciária, nós enfrentamos um outro problema, que é o dilema entre aquele que é responsável, qual dos dois poderes? O Poder Executivo ou o Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário é responsável pelo processo. Mas a administração penitenciária é responsabilidade do Executivo. Não, mas o juiz da execução tem que acompanhar o cumprimento da pena. Isso. E mas o Ministério Público também. Perfeito, mas eu digo, a estrutura penitenciária não é obrigação do Executivo, né? Do Executivo. Então nós temos um Poder Judiciário conservador, muitas vezes deixa de aplicar, vem na pena de privativa de liberdade alternativa a isso, e o Executivo sem capacidade ou sem interesse de investir na estrutura penitenciária propriamente dita. É verdade. E aí cria esse caos que nós vemos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço muito a participação de vocês, da doutora Eliana Calmon, do Rogério Arantes, do José Carlos Dias, do Marcos da Costa, do Heleno Taveira Torres e do nosso cartunista, Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Muito boa noite, boa semana a todos e até a próxima quarta-feira, quando teremos uma edição extra do Roda Viva, com o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. Aguardo vocês. Até lá.